Olá, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Nuno, boa tarde. Olá, Tiago. Boa tarde. Então, Então, vamos falar hoje sobre o ódio, o ódio. ok? Então, se calhar dou o pontapé de saída aqui. Olha, o... Olha, piada. Hate away. Ok. Como é que é? Há uma expressão no rugby que é um pontapé para a frente. Agora não me lembro o nome. Assim. Mas para começarmos agora a sério. Ahm, o ódio é uma das emoções básicas de um sistema. Não, não vamos falar dele agora. Para já que não estou preparado para o trazer para cima da mesa de jeito. E depois não é agora o lugar nem a oportunidade. Mas há um psiquiatra no século passado, que, entre outros trabalhos, um deles a que se dedicou foi o de tentar elencar emoções, daquilo que ele chamou emoções básicas. Ou seja, emoções que radicam diretamente na nossa biologia e como é que elas se enquadram umas com as outras e como é que elas se hierarquizam também. Pronto, o senhor, eu creio que era holandês, pelo menos tem um nome sugestivo disso, Jaak Pansek, e uma das sete emoções básicas que ele definiu seria o ódio, ou seja, seria um tipo de emoção ligado diretamente à nossa biologia. Ahm, e depois vamos por aí adiante. E agora vou-te fazer uma sacanagem, que é fazer-te uma pergunta. E o ódio é mau ou é bom? Eu sinto-me tentado a dizer, não é mau nem é bom, é aquilo que é. Agora, é um aquilo que é que tem que ser compreendido à luz de quem é ou ainda não é. E dentro de tantos és, acho que é importante clarificar isto. Mas olha, se me permites, eh, é um tema que eu quero abordar aqui com uma certa humildade, porque à medida, eu não. Humildade, porque não sou propriamente uma pessoa muito humilde, eh, mas senti uma necessidade de travar aqui um pouco perante o tema, porque, sendo psicólogo, eu fiquei agora aqui a pensar, mas o que é isto do ódio? Pá, sei que é uma emoção que se pode transformar num sentimento. eh, Sendo psicanalista, comecei a pensar. eh, na bifurcação que existe, amor e ódio em termos primordiais, por exemplo, e aqui falo, se calhar, de um ódio com agressividade, em termos talvez de um ódio mais primário, não sei se posso chamar isto, porque acho que há depois o ódio, se calhar secundário, que é a intolerância ontológica em relação, à alteridade, ontológica à alteridade, estou-me a repetir, mas a intolerância em relação ao outro, não sei se isso já poderá ser uma espécie de ódio secundário, mas este ódio com agressividade, ou ódio primário, como eu te chamo, talvez anterior ao amor, no sentido que o bebé, para criar o seu núcleo egóico, o seu núcleo de bondade, tem que expulsar, excorporar para purificar. Expulsão essa que é, como a gente tem dito aqui muitas vezes, assistida. Ou seja, assistida por quem? Pelo cuidador. O bebé não faz isto sozinho. Portanto, ah, chora, alguém vai lá acolher. Ou antecipa esse choro. Tem fome, acusa. Tudo isto
numa altura em que não há uma distinção entre o eu e o não eu, entre o eu e o outro, e surge aqui este ódio muito primordial, talvez esta que tenha um equivalente em termos de nome que é a agressividade. Eu chamei-lhe ódio primário, mas para me desenrascar aqui apenas naquilo que quer explicar. Não estou a dizer que é isto. Uh, e foi isto que eu pensei em termos epá, de clarificar aqui e posicionar em termos de ideias. Porque acho que, não sei se estou a complexificar, mas na minha cabeça, para me conseguir posicionar perante o tema, eu quero pensar num ódio ou numa agressividade primordial, primária, e num ódio secundário, que já é algo relativamente a um sentimento, a uma história, a uma construção, bom, que terei que desenvolver isto à medida que formos falando. Não sei se concordas ou podes Pá, contestar ou... epá, faz-me todo o sentido, porque ah, quando falaste no o amor implicar o outro, a existência do outro, pois, e antes da existência do reconhecimento da existência do objeto, não é? O objeto existe, o objeto. Não vamos, não vou filosofar porque não sou capaz. Ah, mas no espaço mental do ser que é o bebé, no início, o outro nem sequer existe. Portanto, não Exato, há objeto, portanto, o amor não é devotado a nenhum objeto, porque nem sequer existe. Mas é engraçado, na construção desta limite entre o eu e o não eu, cada vez para mim é mais nuclear na psicopatologia, hum, surgiu uma alegoria, que é tu tens um amor ou um ódio devotado a algo, da mesma forma como tens o bom e o mau, alocado a experiências e constróis um muro que define o eu e o não eu. uma pele. E há algures, quando estás, pois eu prefiro eu O usei muro. o muro porque é que tu vais pondo blocos, aquilo não é de repente surge a Sim, coisa. E eu diria que desta constelação de emoções que andam ali, amor, ódio, zanga, bondade, maldade, etc., tu quando constróis este limite, esta fronteira com o exterior, esta parede, esta pele psíquica, umas coisas ficam dentro, outras ficam fora. sim, E, por vezes, gerando sofrimento e patologia, ficam inexoravelmente dentro ou inexoravelmente fora. E sim, o ódio, por exemplo, se ficar maciçamente dentro, é tendencialmente destrutivo. exato. Ah, eu vou caricaturar, isto é uma caricatura, Ou tem, seja, antes da tua caricatura, traduzindo isso por palavras, até mesmo para mim, as experiências empaticamente desconfiguradas ou desprazerosas foram dominantes face às prazerosas e levou ao sujeito a ficar mais poluído em termos psíquicos. sim, mas o que eu queria enfatizar é esta ideia que é, como a construção da pele psíquica, o tal muro, não é feito num instante, é Sim, construído. E eu imagino estas, vamos pôr emoções para simplificar, mas não são só, que deambulam à volta do sujeito, à volta do bebé, e algumas vão ficando captadas do lado de dentro da pele, outras vão ficando inexoravelmente do lado de fora da pele. e só para complexificar um bocadinho, é que quando estas experiências desprazerosas predominam, ou quando a agressividade ou este ódio não foi relativa, cuidado, na sua dose necessária, esta pele psíquica é precária. Portanto, é,
fica demasiado ténue, frágil e pode dar origem a estas confusões entre o dentro e o fora, que são tão características das psicopatologias mais graves, por exemplo. Sim, sim, É possível admitir que a pele psíquica depende muito da experiência prazerosa para ser constituída, sim. Ou pelo menos de não haver um excesso de experiência desprazerosa. mas que existe um ódio que fica dentro, isso, Fica. Quanto é que é a questão? Inevitável. quanto é que é a questão? Pois, Isto exatamente. foi uma ideia que me veio à cabeça agora aqui, que é provavelmente é quase como o encerrar do balcão que define quanto e o que é que fica de um lado, quanto e o que é que fica do outro. Certo. Talvez para quem não está tão. Isso já é a tua caricatura? Hã? Sim. Ok. Não, desculpa, a caricatura era outra. Não. Então, Isto para também irmos a é seguir. caricatural, claro, mas a que eu ia fazer é, no início, o bebé mama e não reconhece sequer a existência da mãe. Não reconhece sequer ainda muito bem que a mama é parte dele ou parte do ambiente. Portanto, não há ainda uma fronteira muito clara entre o eu e o outro. Mas se a mama não lhe der aquilo que ele precisa no tempo que ele precisa, ele ficar, vai ter uma reação de zanga. Sim, Ah, a gente depois fala da zanga noutro sítio. Mas vai ter uma reação de zanga. E ele tem duas boas hipóteses. Lá fora existe uma coisa malvada que me dá fome, ou eu sou uma coisa malvada que me dá fome. Ou seja, eu sou um bebé demasiado exigente e, portanto, e por isso tenho fome. E eu acho que isto perpassa muitas vezes para a patologia depressiva, quando os pacientes se referem a si como demasiado exigentes em relação ao ambiente, demasiado exigentes em relação ao outro. Ou seja, se calhar sou eu que preciso demasiado de ser amado. Não é o outro uhum, que é pouco capaz de me amar. sim, Sou eu que sou voraz. sim. Se calhar eu tenho apetite sexual a mais. Ah, Nesse caso, claramente, ficou, não só ficou ódio e agressividade, estou com uma dificuldade em separar ódio e agressividade. Ah, dentro do sujeito, com uma pele psíquica relativamente bem estruturada e com uma economia que inflete sobre si mais ódio e mais agressividade. Ou seja, até que ponto a agressividade e o ódio do outro têm uma livre circulação. Ou seja, meu amigo, você aqui não paga taxas alfandegárias ou tarifas, está muito na moda. Aqui entra tudo, o que é agressividade e ódio do outro. Portanto, esta pele psíquica não se defende contra o ódio à agressividade do outro. É muito aceite. pá, eu aí, ok, admito essa parte transacional, mas na origem está o ódio do próprio em relação a si. E o Certo? outro é só música de fundo. O outro é quase, vamos pôr, epá, eu toco tambores tribais e lá de fora vem um concerto de violinos. Epá, isto não bate certo. Não é para mim. Esta música não é para mim. Epá, mas se calhar vem uma boa rocada. Eu toco tambores tribais. Vem uma boa rocada com bastante percussão. Ahá, esta é a minha música. Não é? E eu assumo aquilo, sim, afinal, aquilo que eu sinto, afinal.
vamos pôr, ah, eu sou mau amante. Pá, não sou, não tenho jeito, pá, não dou uma para a caixa. Pá, e se há lá fora alguém que me diz, é pá, tu de facto fodes muito mal. É pá, venho ao encontro do que eu tenho cá dentro. Se Sim. pelo contrário alguém lá fora me diz, epá, não, tu és um bom amante, tu dás-me satisfação, gosto de... Não condiz com aquilo, não. Ou quer-me passar a perna, ou então uma pessoa muito amável está a dizer aquilo por pura amabilidade. Ah, portanto, eu acho, eu tenho mais este modelo. O primeiro é o que há lá dentro, o que está cá fora, ou sintoniza ou não sintoniza. Não sintoniza, não faz nada, não estraga, Uhum. só Uhum. estraga um bocadinho. Agora, eu acho é que há muitas vezes uma sintonia entre o objeto maltratante, agressor, desvalorizante e, para alguns, um objeto introjetado, agressor, aquilo que eu chamo. Desnarcisante? Sim, sim. Portanto, já cá está dentro, há uns que usam essa designação, ok, serve, é uma forma de pôr as coisas por palavras. Eh, mas é engraçado como isto agora veio-me assim a talho de foice. Para te provocar, comecei a perguntar se o ódio é mau ou é bom. Tem Tem uma coisa ou outra. E nós temos estado só a falar na pele psíquica e no algo que fica fora e algo que fica dentro. Quase como se Eu fosse uma acho, ideia faturante. pois, é assim, eu acho que ao longo do desenvolvimento pode ser bom e ou mau. É um bocadinho como. A analogia é um bocado pífia, mas pronto, foi como ocorreu. É como a dor. Nós estamos habituados a dizer, a dor é mau ter dores. Meus amigos, aquilo que um diabético mais gostaria de ter era dor no pé, porque evitava Pois, de fazer uma úlcera. A úlcera, o pé tem uma função. Porra, a úlcera, o pé. A dor tem uma função útil. É que quando eu toco num tabuleiro que saiu do forno e tenho dor, ainda bem, porque senão eu carbonizava as mãos. Portanto, a dor protege-nos de um mal maior. O ódio é uma inexorabilidade. Não é bom nem é mau, existe. Vivam com ele. Eu acho que um dos problemas é que na nossa sociedade nós somos instados a conviver pouco com as nossas emoções. sim, sim. O ódio, então, é uma delas, quer dizer, quantas pessoas não nos dizem, não por estas palavras, mas que não odeiam ninguém. Que são ótimas pessoas, não odeiam ninguém. Isto é muito bom, é muito bom. Eu, quando ouço pessoas assim, fico com o meu coração cheio. Pois, isso é preocupante. Eu, normalmente, a lei de provocação, costumo dizer, é pá, eu devo demorar para aí cerca de 2 minutos a fazer uma página A4 de nomes de pessoas que eu odeio. Estamos a falar só de pessoas. O ódio faz parte da nossa existência. Pois, claro. Amar tudo, gostar de tudo, isso é não ter critério, não ter self, não ter identidade, É um enfim. bocadinho, isso é um bocadinho dentro daquela piada de não sei porque é que há fulanos que têm relações extraconjugais, porque pela flutuação normal do humor das mulheres, um homem de facto não tem relação com uma mulher, tem relação com duas ou três conforme o nível hormonal. Ah, também estes fulanos que, no fundo, amam toda a gente. Epá, então, também aqui, como se diz,
as relações extraconjugais são quase uma imposição da natureza. Se eu amo todas as mulheres do mundo, pá, a minha companheira vai ter que se aguentar à bronca, porque eu amo todas as mulheres do mundo. Sou uma pessoa porreira, pá, excelente, enjoativo. Mas olha, eu também convidava-te aqui, antes de aprofundar aqui uma ideia que me surgiu, sobre uma coisa que até falámos no último episódio e que me inspirou a pôr aquelas duas sortes sobre o ódio, que é esta questão de eh, a criança poder odiar o pai, a mãe ou outro, e esse cuidador sobreviver a esse ódio, poder perceber isto, não é? Portanto, viver isto, criar experiência consigo a odiar. Ou seja, se quiser, sendo um pouco mais freudiano, criar ou começar a trabalhar uma representação para o ódio. Porque é assim, se eu tiver uma representação do que é isto, do ódio, eu posso pensá-lo, ao invés de o agir, Sim, não é? Portanto, eu acho, uma coisa é eu pensar em coisas que não gosto, coisas que odeio, relacioná-las comigo, não relacioná-las comigo, aliás, e pensar porque é que não gosto delas, eh, defender-me delas, por aí fora. Outra coisa é eu não ter nada disto, isto estar em bruto aqui dentro, se calhar em ódio primário, e dou por mim a agir, a repetir e a atropelar e sei lá, fazer mais lá o quê? Quando eu digo atropelar é sim, entrar em acting out. sim. Eh, e eu era isto que eu se calhar convidava-te a alargar. É um pouco uma coisa que Sim. já tinhas dito. Essa ideia da criança, do bebê, odiar os progenitores, mais uma vez, do meu ponto de vista, é uma inexorabilidade. A Claro. criança odeia os cuidadores, porque, porque os cuidadores lhe impõem frustrações. Ahm, então, e porque os cuidadores são os primeiros objetos que a criança reconhece. Não vai reconhecer outros, não vai interagir com outros que não conhece. Dirige-lhes ódio e desejo de destruição, desejo agressivo de destruição do outro. E se o outro falecer, desvanecer, colapsar perante esse ódio, a criança fica desprotegida. Por outro lado, se o outro retaliar de forma destrutiva ao ódio da criança, ou melhor, à expressão do ódio, que, assim, o ódio está lá, pode ser expresso ou não, mas ele está lá. Pode é ser pensado ou não, não é? Mais uma vez, faço o paralelo com a pulsão e com o desejo sexual. Em ambientes onde a pulsão sexual é muito reprimida, chega a um ponto em que ela nem sequer é mais sentida. E também o ódio pode ser infletido dessa forma até ao ponto em que ele nem sequer consegue ser sentido. Uhum. Fica não sei bem onde, ficará provavelmente alocado ao próprio, mas esta Eu às, possibilidade. eu às vezes até fico com a sensação quando isto é, estou a hiperbolar, mas aquelas pessoas que só têm simpatia, eu às vezes sinto que aquilo há ali uma espécie de barril de TNT que nunca vai acender o rastilho. Nunca, não te esqueças que há substâncias psicoativas. Ok, E uma mas delas desculpe, vende-se em qualquer sítio. Ah, interrompi-te. hum? Mas desculpe, interrompi-te. Lembrei-me da simpatia como uma espécie de barril TNT de ódio. Que Olha, horror. Parece, excelente. que tô- parece que sou contra a simpatia. Mas simpatia não é empatia. Sim, ó, Tiago, epá, é como o sal.
Opa, umas batatinhas fritas com sal, o sal adequado na comida, na sopa, porreiro. Pomos um saco de sal dentro do panela de sopa, aquilo fica intragável. A simpatia faz parte da vida. Quando for vicariante, quando for em excesso, quando for protésica, está ali a fazer prótese, epá, é 1 quilo de sal dentro da sopa. Pois, olha, até no âmbito de algumas patologias que o sujeito está em constante formação reativa, está constantemente a ser simpático porque está a reagir internamente contra O a ódio. agressividade, o ódio, não é? Portanto, porque há Eu ali um não desejo é de odeio, ouça. destruir. Só voltando lá, porque a ideia do que é que o ambiente, como é que o ambiente responde ao ódio que a criança sente, isto permitirá à criança reconhecer o ódio e re- poder até passar a pensar sobre ele e a compreendê-lo, ou não, ou o ódio fica impossível de trazer à consciência, fica lá na zona escura do impensável, eventualmente agível. Epá, não quero ir por aí. Porque tem conotações políticas e não é o momento, mas em muitos dos chamados crimes de ódio que hoje em dia se fala, ah, eu estou-me a lembrar do o assassinato de um rapaz no Bairro Alto, aqui há uns anos, por indivíduos direita, de extrema-direita, chamem lá o que quiserem. Ah, de onde é que vem aquele ódio a um desconhecido? Quer dizer, sobre aquele rapaz foi despejada uma ação física. Ele foi morto à pancada. Vão-me dizer, mas qual é a diferença entre ser. Para quem morre é muito pouca. Mas nota, ter uma arma na mão e fazer um pequeno movimento com o indicador e com isto matar outra pessoa, bom, pode ser um gesto involuntário, pode ser um ímpeto do momento. ah, eu diria quase a bola vai pelo ar e o indivíduo já está arrependido do que fez. Quando se bate fisicamente numa pessoa, até causar a sua morte, há a mesma intenção de destruir, muitíssimo mais consistente, de certeza. Não é? Ah, e esse, diria eu, é o tal ódio que ficou lá, não pode ser pensado. Se calhar, 1 hora antes de perguntarem, mas tu odeias aquele gajo? Não, não o conheço de lado nenhum, mas em determinada altura, aquela pessoa, aquele ser, porque o ódio pode ser, não é só dirigido a pessoas. Nós Certo. vivemos num país, do qual algumas pessoas se orgulham muito, eu não, ah, em que, por exemplo, é um espetáculo promovido e com impostos baixos ver a tortura de um herbívoro. As pessoas pagam e pagam bem para comprar um bilhete para ir assistir à tortura de um herbívoro. Talvez para quem os herbívoros não são predadores. Os herbívoros não matam outros seres para comer, não precisam. Quer dizer, matam outros seres vegetais. Não matam outros animais para comer. Não precisam. Portanto, e há um espetáculo em Portugal onde se glorifica a tortura de um herbívoro. Na realidade, de dois. Esquecemos sempre que há dois herbívoros em cena, que em ambiente natural conviveriam de forma relativamente pacífica, ou seja, não se chateariam um ao outro, mas que os seres humanos, para se divertirem, talvez para poderem agir esse ódio não pensado em relação a seres que são falicamente mais poderosos, já me estou a esticar.
Pronto, mas são. Pronto. São sentidos como demasiado poderosos face a nós, primatas castrados, pequeninos, e então nós sujeitamos esses seres às nossas ordens e torturamos e massacramos, etc. Portanto, agora estiquei-me aqui, mas acho que se o meio permitir que o bebê odeie, em dada altura o bebê poderá, e o ajudar até, a refletir sobre o seu ódio, a reconhecer que o tem. Isso poderá abrir as portas para que o ódio, como outras emoções, possam ser pensadas, reconhecidas, elaboradas e possamos viver com elas pacificamente, sem termos que as agir irrefletidamente. Outra coisa que me surgiu aqui, é que dei por mim a pensar no ódio na infância, na adolescência e na idade adulta. E se poderíamos falar aqui de uma espécie de evolução do ódio e como é que se pode pensar o ódio nestas três faixas etárias. Porque uma coisa é o ódio na infância, outra coisa é o ódio na adolescência, e não falo especificamente da delinquência, isso é apenas uma forma, e depois o ódio no adulto, e aqui, Pronto, a gente faz um episódio só sobre o ódio no adulto, que eu acho. Quer dizer, o tema pois, tem sempre pano para mangas e nós começámos muito por falar no ódio no início da vida psíquica, sim, em que é que ele, para onde é que ele decorre e como é que ele evolui. Há bocado, pegando na sacanagem do ódio é bom e mau, eu diria é bom e é mau. Ele tem a sua função. Ahm, eu acho que o reconhecimento do ódio e a capacidade de exprimir esse ódio também não tem só defesa, não é só benéfico do ponto de vista da economia intrapsíquica. É importante a nível relacional. É importante que o outro perceba que eu o odeio. É bom que ele saiba. E é bom que ele não se aproxime. Porque, ou seja, ele já vem com uma falha de crédito quando vem para perto. Portanto, é bom que não se aproxime. É um exemplo. Não é caricatural. Acho que há alguns treinadores de cães, beras, do meu ponto de vista, hum, usam uma estratégia para fazer com que os cães parem de ladrar. Porque os cães a ladrar são incómodos. Então, colocam-lhes umas coleiras elétricas que dão choque elétrico cada vez que o cão ladra. E rapidamente, por condicionamento aversivo, o cão deixa de ladrar. E surge agora um novo ser, muito interessante. Morde sem avisar. Ou seja, o cão ladra e nós nos aproximamos dele. Ok? Estamos entendidos. Eu não gosto de ti, mantém-te à distância, senão ataco-te. Porreiro. Pode ser uma chatice, faz barulho, mas estamos entendidos. exato, Agora, este cão que foi amestrado, adestrado, não sei como é que porra chama, domesticado. domesticado. Eu ia dizer outras coisas, mas são obscenas, enfim. Este animal agora não ladra, não avisa. Agora o que ele vai oferecer quando chegar, porque o outro não sabe que não pode chegar ao pé dele. Ele não avisa. Então chega ao pé dele e ele morde. O reconhecimento e a expressão do ódio, hum, diria eu, como o reconhecimento e a expressão de várias outras emoções.
É crucial para a boa vida entre as pessoas. Eu ter a possibilidade de dizer a uma pessoa que não gosto dela, que a odeio, o ódio tem vários níveis, não é? Claro. É importante. Cimenta as relações entre as pessoas. Se eu não ladrar a ninguém, há uns que vão levar-me mordidela, que não percebem que não se podem chegar ao pé. Mas para isso é preciso que eu próprio reconheça o ódio que sinto e que seja capaz de o elaborar em vez de o agir, antes de o agir, não é em vez de. É antes. Ele está lá, faz falta. Faz falta porque, em última análise, eu vou ter que agir agressivamente contra o outro. Portanto, respondendo à pergunta sacana, e é a brincadeira. O ódio é bom e é mau. Uhum. Existe. Não há como viver psiquicamente sem ele existir. Acho que agora podemos ir para um sítio que é a terapia, ou seja, o ódio e a terapia, ou a terapia e o ódio, ou seja, onde a pessoa, o sujeito, o paciente, ah, pode sentir o ódio, eventualmente os efeitos do seu ódio, efeitos esses que convém serem diferentes da realidade exterior, não é? E poder odiar. Portanto, o que é que se pode falar aqui da terapia do ódio? Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça seria um ódio transferencial, Sim, para quem não está dentro da gíria. É uma emoção que é vivida com o terapeuta, mas que é oriunda da história psíquica do sujeito. E, portanto, um ódio transferencial e um terapeuta odioso. Ou seja, vamos lá. Os terapeutas não são todos perfeitos. Muitos, ou muitos terapeutas, ou muitas vezes, os terapeutas fazem merda. E os pacientes sentem isso e podem, devem zangar-se, se forem capazes, zangar-se com o terapeuta. E este não é transferencial. Epá, esta história aqui foi-me contada por uma colega há muitos anos, pá, que estaria a fazer análise e o analista dela adormeceu durante uma sessão. E ela falou mais alto, ou lá o quê, disse, "Oh, acho que você estava a dormir." E o analista disse-lhe, não, não, não. Se é você que acha que não, que não, como é que se diz? Que as pessoas não lhe ligam a importância, que não o escutam, mas eu não estava a dormir. Oh, a coisa ficou assim. Na sessão seguinte, o terapeuta voltou a adormecer. Ela levantou-se, foi lá ao pé do senhor, chamou, você está a dormir. Ok? Pronto. Este terapeuta fez trampa. da Não, grossa. e não posso deixar de esclarecer. Ele fez trampa não foi por ter adormecido. Adormecer é humano. Estamos cansados, Claro, estamos doentes. O terapeuta é monocórdico, o paciente é monocórdico e dá sono, claro. etc. É humano. Agora, dizer que não estava a dormir é que foi. Mentir é que foi o grande erro no meio disto tudo. Bom, Perverter. hum? Perverter. Portanto, aqui nisto, no meio disto, temos o terapeuta que é odioso. Portanto, e este ódio pode ou não ser transferência, não, coincidir com um ódio transferencial, não é? Um ódio que vem do passado e que é posto aqui. Sim. Mas, E pode ser alvo de interpretação para o benefício do paciente. exatamente. E mais do que alvo de interpretação, alvo de aceitação enquanto emoção. Não é? Temos que o reconhecer, aceitar, para depois podermos pensar sobre ele.
alocá-lo à história e agora aprender a viver com ele da melhor maneira possível, e utilizá-lo até em nosso benefício, o máximo possível. Mas foi esta. Mas que é, no fundo, o que fazem os bons progenitores. É reconhecer que o bebê está zangado, que a criança está zangada, reagir a isso em conformidade. Estou a dizer, então, quando o bebê está zangado, pode partir tudo o que quiser, agir. Não, não estou a dizer isso. Uhum. Estou a dizer reconhecer essa zanga. Eu posso, Exatamente. passa um bebê que está zangado e que está a fazer uma criança que está zangada, está a fazer uma birra, está a atacar. Eu posso pegar nela, tirá-la contra a parede 4 ou 5 vezes, uh, e ela fica calma e quieta. Uh, mas isto seria uma louca repressão desse ódio, ou aceitar esse ódio dentro de certos limites e ajudar a criança a perceber que está zangada, o, o que é que está zangada, o que a zanga, não é? Se o ódio é dirigido ao papá ou à mamã, ou se é dirigido ao facto de não poder ter o que quer. Não é? O papá, afinal, Abrir o é um capítulo. gajo porreiro, mas agora está-me aqui a frustrar. Não é? Pois. Eu Tem que se odeio abrir o o gajo, capítulo. mas até o amo. Pois. Só uma coisa que eu não queria deixar passar de fora, que é todas as pessoas que já lidaram afetivamente perto com crianças, rapidamente se aprenderam a distinguir o choro de alarme, o choro que eu diria é inatamente determinado, porque é o primeiro choro da vida, que é aquele em que o bebê toca o alarme, uma falha química no organismo ou física, e o alarme começa a tocar, como aqueles que nós temos para detectar o monóxido de carbono, coisa, ou fumo, isso assim, mas há um outro um pouquinho mais à frente, que é o choro de raiva, de, o gajo está zangado, e nota-se no bebê se ele está mal, está com uma carência de alguma coisa, ou se está zangado, irado. E eu não me calo, mas pronto, olha, quantas vezes, já na vida adulta, algumas pessoas choram e nós associamos sempre o choro à tristeza, ao desamparo, que também pode ser, pode lá estar as duas coisas. Mas quantas vezes o choro não é de ódio, o choro de ódio em relação ao objeto que eu odeio tanto, mas não posso atacá-lo, não é? Ou o choro de ódio em relação a mim, que fui tão estúpido que não me protegi deste objeto atacante. Ou seja, eu estou a ser atacado, percebo a maldade do meu objeto, mas eu devia ter topado isto muito antes e devia ter conseguido fugir. E choro, não de tristeza, de desamparo, mas de ódio pelo outro ou por mim próprio. Enfim, lembrei-me do o choro, também lá está. Sim. E, e pronto, não tenho mais ideias brilhantes. Mas o tema de o ódio no adulto, acho que um dia destes temos que pegar nele novamente. Pois, É que fomos sempre caindo no ódio no início da vida. Mas o que é que nós fazemos com ele depois? pois. Bah, eu não resisto. Hoje em dia fala-se muito do discurso de ódio quando se fala de determinados grupos étnicos ou religiosos, ou o raio que parta, uma merda qualquer. Hum, e é perverso quando nós implicitamente achamos que determinadas pessoas que vivem mal, vivem com privações, vivem com dificuldades de subsistência, vivem assim porque é natural ser assim.
Ou seja, mas isto não é discurso de ódio. Ou seja, se eu for desvalorizante para com uma pessoa com um determinado tipo de pigmentação da pele, por exemplo, um ruivo, vamos pegar. Pronto, toda a gente diz negros, mas esquecem-se, pelo menos na minha infância, como os ruivos eram maltratados. Não é? Hoje em dia até é giro e há muitas mulheres que pintam o cabelo de vermelho e pronto. Mas creio que quando eu era criança, há 60 anos atrás, as mulheres não pintavam o cabelo de vermelho. Muito mal era ser ruivo. E gozar com um ruivo é discurso de ódio. Mas gozar com um pobre não é discurso de ódio. Portanto, eu acho que era agir pegarmos no que é que nós fazemos depois na vida adulta com o ódio. Bem, aí a questão fica mesmo problemática. Sim, senhor. Somos todos boas pessoas. Epá, pois eu estava-me a vir à mente coisas que já ouvi serem feitas terapeuticamente relativamente a este tipo de emoções e sentimentos que aparecem em sessão que discordo plenamente, mas não vou falar aqui. Prefiro, Fala, fala, fala. sei lá, um exemplo simples. Não estou a dizer que estas terapias que têm a tendência de direcionar ou pedir qualquer coisa ao sujeito são necessariamente más, nada disso, mas eu acho que pode ser uma grande violência, ah, a pessoa, por exemplo, ser convidada a relaxar, seja lá o que isso for, que eu não faço ideia o que é. Portanto, a expirar e a expirar e fazer um exercício de Mira, respiração qualquer. Pronto, a fazer aquilo que ela já faz automaticamente. Eu não sei, eu não sei, não sou esse tipo de terapeuta, mas sei, múltiplas situações, não é só uma, que o paciente às vezes reage de uma forma, ou seja, sem querer, mostra-se frustrado. Com quem diz, eu não consigo dizer que não, verbalmente, mas que o corpo diz. E o terapeuta violentamente diz: "Então, mas o que é que foi isso?" Como uma espécie de educador de infância chato que diz: "Não, não, tens de ser um menino bem comportado e vamos lá fazer isto." Epá, isto é uma antiterapia. no fundo, é repetir aquilo que o progenitor, aquele Pois, progenitor que atira com o bebé contra a parede 4 ou 5 vezes porque o gajo está raivoso, acaba-lhe com a raiva. Aí acaba. pois. Acaba com tudo, acaba com todo o sentir. E eu acho, eu queria deixar isto aqui porque eu acredito que existam pacientes que sintam qualquer coisa do género. Pois não sou bom paciente. Lá estou eu a não ser bom paciente quando o meu terapeuta está aqui, coitado, até já zangado porque eu não estou a participar. Quando, quando eu acho que a reação saudável é: olha, eu não apetece fazer essa porcaria. Eu estou aqui para você trabalhar a meu favor. E se eu não posso expressar aqui o que sinto, então isto não é terapia, é outra coisa. Pronto, e eu queria deixar esta mensagem aqui em cima da mesa, porque Ó, Tiago, só um saltinho. Há umas terapias. Epá, eu, de um modo geral, oh, tentar. Nuno, e uma pequena observação: para mim, terapia é uma coisa que tem efeito terapêutico. Ponto final. Terapia é igual a efeito terapêutico. Se A não há gente efeito faz um terapêutico, episódio sobre isso. mas Bom, pronto, continua. epá, há conversas com o padre que têm efeito terapêutico. Pois Ah, há, ah, pois há, sim, é verdade. e isso entronca naquilo que eu te ia dizer, ver se não me estico muito. Há conversas com um amigo que têm efeito terapêutico. Há conversas com.
conversas ou sessões com um terapeuta cognitivo ou comportamental têm efeito terapêutico. Pois já? Ou seja, o que eu te dizer, eu, de um modo geral, tendo a acreditar na bondade das técnicas terapêuticas consagradas. Agora, as técnicas terapêuticas são executadas por terapeutas. E os terapeutas são seres humanos que falham. Todos nós falhamos, uns mais, outros até fazem orgulho nisso, mas pronto. Ahm, da mesma forma que a pessoa pode encontrar a sua ajuda na conversa com alguém, lembro-me há muitos anos, pá, havia um indivíduo, pá, não sei citar quem era, mas que ele se identificava como filósofo e fazia umas sessões, hum, em que aquilo era de comum acordo. As pessoas iam ter com ele e ficavam ali um pedaço, não definido cronologicamente, a conversar sobre filosofia, sobre a existência, a pensar. Ele oferecia-se como interlocutor para pensar, para as pessoas irem lá pensar. Pá, eu não tenho dúvida nenhuma que este indivíduo deve ter ajudado muitas pessoas. Aham. Sim, sim. Era só isto. Sim, Portanto, sim. Interessante. ah, por isso, eu acho, obviamente, a fazer parvoíce nas técnicas terapêuticas, na terapia, epá, há psicanalistas e há dos outros. Sim, Ah, sim. Eu quando digo, quando há bocado dizia que a terapia para mim tem que ter efeito terapêutico, eu quando digo terapia, não estou a falar só da metodologia. Eu estou a falar do terapeuta também. Porque o terapeuta é um representante da terapia. Portanto, a terapia não é um método só. É o terapeuta. Não se pode dissociar a terapia do terapeuta. O terapeuta tem um método e tem a sua arte, tem a sua pessoa, enfim. A terapia não é só o método. Isso eu uhum, também uhum. acrescento a isso. Portanto, Sim, 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 o sim. terapeuta é um representante da terapia. Portanto, quando eu falo em terapia, obviamente que falo no terapeuta. E há pessoas, e não tenho outra forma como não dizer isto, que não têm efeito Claro. terapêutico no outro. Pois, não deviam lá São estar. incompetentes. Pronto, já o disse. Pois, Agora, a incompetência é em todo lado. Quer dizer, sim, quem sim, sou eu sim. para dizer que o outro é incompetente? Mas agora, os incompetentes aborrecem, para não dizer outra coisa. Eu não, Pois, já estás a ver, já me estou a segurar. Não, não quero odiar. Sou pois. muito bem comportado. Tiago, não, não, isso não. Isso, desculpa lá, mas isso é muito feio. Pronto. Mais um tema que vamos ter que discutir é se o ódio é feio ou se é bonito. Pois, mas que estético. Ah, então, marteladas. Tens alguma para disparar? Que não aleije? Que não odeie? Hum? Não, não me ocorreu, mas sabes que eu e marteladas. Oh, então, olha, eu tenho Olha, várias. olha, boa! Já viste, já estou aqui tão. A martelada da martelada, que adveio precisamente do ódio. Já estou aqui com uma grande ereção com as marteladas. Já viste? Bem, primeira martelada, e é um filme que eu me sinto impotente até para interpretar, mas é uma grande obra cinematográfica. Só tive ainda a oportunidade de a ver uma vez, mas tenho que a rever e certamente vou rever porque o filme chama-se O Ódio. Em francês eu não sei dizer, mas o filme é francês, do realizador Mathieu Kassovitz. Laene, Sim, exatamente. 1995, La Haine, que é passado nos subúrbios de Paris. O filme é filmado a preto e branco, numa tensão constante entre a ordem e os marginalizados, em que os marginalizados são postos na figura de três personagens, três amigos, uh, três novas marginais, que é o Vince, o Said e o Hubert. E cada um destes tem a sua personalidade e a sua maneira
se posicionar perante esta, esta dialética que existe entre a ordem e a marginalidade. Eh, e vamos lá ver, onde há atenção à narrativa, e a narrativa aqui é constante e é muito própria, eh, num filme que aparece aqui muito rico, e que convido, obviamente, a quem tiver a oportunidade de o ver, que o veja, porque é uma belíssima obra. Bem, mas estou perdido aqui nas minhas notas, porque. Ah, lembrei-me aqui de mais. eh, N- Esta não é propriamente uma martelada, mas fica aqui no ar que, por exemplo, no Star Wars, ou no universo Star Wars, existe um antagonismo entre a luz e o lado negro da força. E o lado negro da força alimenta-se do ódio. Portanto, aparece aqui muito este dualismo manicaísta, em que sucumbir ao ódio é passar para o lado negro da força. No entanto, pronto, isto tem aqui uma leitura muito direta. Eu não estou aqui também a fazer qualquer tipo de leitura, mas achei peculiar. uh, Olha que o guerreiro Jedi mais poderoso de todos e de sempre é um que sucumbe Ao ao ódio. lado negro da força, é sucumbe ao ódio. Diria Sim, eu que consegue viver com o amor e com o ódio. E lembras-te quando é que ele passa ao ato de forma agressiva, ah, quando lhe matam a mãe. sim, 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 sim. Exatamente, estava-me a lembrar. Matam-lhe a mãe e ele vai ao acampamento dos indivíduos que lhe mataram a mãe, mata-os todos, Sim, crianças, o- o- as mulheres, as crianças e os homens. Mata toda a gente. os cães. Mata também os animais, acho eu. Não fica Sim, nada. também, Ah, também. E ele diz mesmo. A reação dele ao verbalizar isso à personagem que se torna o interesse amoroso dele, que é a Padmé, ele diz mesmo: Eu odeio-os. E diz isto de uma forma muito colérica. Portanto, que é muito. Terá aqui também a sua leitura, não é? Portanto, diria eu, na sequência do que falámos até agora, esse ódio que a luz não permite ver, que a luz não permite viver, quando explode, não fica pedra sobre pedra, não fica nenhum ser vivo. pois, eu acho que a lógica argumentista mais moderna quis pegar nisso e transformar a lógica que os Jedi sucumbiram, deixaram de existir porque não toleravam o ódio. Essa parte, Portanto, sim, sim, exatamente. Portanto, e acabaram por sucumbir e desaparecer porque não, era incontrolável. sim, sim, sim. As coisas estavam demasiado clivadas. Olha, exatamente. Eh, Porque era muito ordem, luz, ordem, caos, É. lado negro, Não, escuridão. não, não, e admitir uma existência sem caos. Sim, Que vida psíquica é essa onde não há caos? sim, sim. Lembrei-me, pronto, do Star Wars. Mas isto não é propriamente uma martelada, mas tem muito a ver com a essência narrativa do universo. Aliás, os primeiros, os primeiros 6 capítulos, para mim, são os únicos. Não, renego, estes 3 excrementos que disse São os capítulos apócrifos ou apócrifos, não é? Há uns evangelhos apócritos ou apócrifos, não tenho a certeza como é que se diz. Estes para mim apostasia. são. Hum? Apostasia? É isso que estás a falar? Não, 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 não. 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 Isso é uma figura linguística. Ok. Não. Ah, há uns evangelhos que não são considerados
para os estudos da Bíblia, que são assim um género discordantes com a narrativa do. Excomungados. É um género. E Ok. estes episódios para ti são isso. São. São exatamente isso. A essência vamos lá ver, destes 6 episódios, portanto, os três antigos e das prequelas, uh, são a tragédia desta personagem, Sim, portanto, do Darth Vader. sim, Antes de Darth Vader, Anakin Skywalker. Portanto, a sim. história dos 6 filmes é a tragédia do Darth Vader. E, e a história tinha terminado ali, na minha opinião. Mas pronto, continuemos. Lembrei-me, acho que de um exemplo que até já tinha dado aqui, volto-me a não lembrar do título em inglês, com Michael Douglas, que é Um Dia de Raiva. Eu já tinha falado aqui deste filme. Acho que é de 1993, que ele está no carro um dia e resolve que ficou cheio e começa a entrar em acting out. Bem, não se trata propriamente de um filme sobre o ódio, mas eu acho que há ali um certo, como é que é dizer, uma interação interessante entre a realidade e aquilo que a realidade impõe ao sujeito individual e aquilo que o sujeito individual consegue tolerar ou não tolerar mediante as suas vicissitudes psíquicas. Pronto. É um exemplo simples. Uh, Depois, lembrei-me de um exercício de ficção científica assim de série B, ainda quando o Christian Bale tinha o sucesso que tem hoje, o ator galês, que é o Equilibrium, que é um filme pós-apocalíptico, acho que do ano 2000, que retrata, ou depicta, não sei se estou a dizer bem, isso existe, depicta, Em português, acho não. acho que não, é pá, já sou eu, meu Deus, pá, Mas fica depict. bem. Depicta. Depicta, epá, poça, inventar palavras. Não sei, Um, eles est- fizeram um gostar estado, um, do es- um estado totalitário que emerge das cinzas de uma terceira guerra mundial e que a resolução, ou o pilar deste estado totalitário é o prósio, ou seja, é uma droga que Hum, suprime hum, as emoções. As emoções são consideradas uma doença e tudo aquilo que são objetos culturais são abolidos, excomungados, proibidos, e, e o filme retrata essencialmente que é a força policial que policia ou vigia estas, não sei como dizer, estou-me a perder um bocado nas palavras. eles policiam a expressão das emoções. Exatamente. As pessoas E têm por obrigação que tomar aquilo todos os dias. exatamente, E se não o tomarem, começam a exprimir, a ter reações emocionais. E exatamente. a polícia visa detectar essas pessoas e São castigá-las. os clérigos. Exatamente. É. Pronto. E é um filme de ação, basicamente. É um filme assim. Mas tem aqui uma lógica que é interessante no âmbito do tema de hoje, que é uma das razões eh, para justificar a presença deste Estado totalitário era que, então, mas não temos fome, não temos guerra, não temos ódio. Pois, mas também não sentimos. E há repressão na mesma. Se há uma paz tão absoluta, porque é que há, mas baseada na repressão, então a coisa também não funciona por aí. Sabes quais são os jardins, dos jardins mais bonitos e sossegados de Lisboa? O Cemitério Com- dos Prazeres e o Alto São João.
como algarvio, professo a minha total ignorância, mas. Ah, merecem uma visita. É um cemitério, pode parecer macabro, são sítios bonitos. Tem, Aham. e são sítios muito sossegados, de uma paz enorme. No meio de Normalmente uma os cidade cemitérios que são é muito ruidosa. Hum? No meio de uma cidade que é ruidosa. Mas é isso mesmo, quer dizer, tens a cidade ali a berrar à volta, entras na parte mais antiga destes cemitérios, são extremamente sossegados, arquitetonicamente têm a sua beleza, porque têm jazigos que são obras arquitetónicas muito bonitas, Uhum. pronto, mas sobretudo são sossegados. Toda a gente morta. Pois. ah, Uma coisa que eu não gosto em Lisboa, efetivamente, é o ruído, especialmente dos aviões. Mas pronto, isto sou eu que sou muito. Estou muito mal habituado. Tiago, é contra a natura. Quer dizer, se nós temos um ruído tão intenso constantemente, deixamos de ouvir o som. Pois? Quando te habituas a viver numa pequena povoação, até vou pôr bucolicamente rural, epá, tu habituas-te a ouvir os grilos, os pássaros. Em Lisboa, quando é que ouves pássaros? Os pássaros ninguém sabe o que é o piar sequer de um pardal. Nós temos pardais por todo lado, não reconhecemos o som deles. Pois, epá, é como eu confesso que quando faço o trajeto para o meu trabalho na Avenida do Brasil e passa um avião, eu deixo-me de ouvir pensar. E isso é uma coisa que realmente me aborrece e profundamente. Bem, última martelada. Um filme com o Jim Carrey, eu e o Jim Carrey, que é, acho que se chama Me, Myself and Irene, acho eu, que é eu, ela e o outro, eu, ele e a outra, não sei. A gente depois coloca, em que ele basicamente é um polícia muito simpático, acho que ele é polícia. É muito, muito simpático, muito obediente, muito passivo, e foi a vida toda que ele até acho que tem três filhos adotados e tudo. É, Uh, lembro-me, são os matulões, né? sim, Castigo. afro-americanos. Uh, e ele reprime, vive tão reprimido a vida toda que cinematograficamente isto é posto em jogo, cria um alter ego que veicula livremente tudo aquilo que quer fazer. Portanto, é uma espécie de clivagem de processo primário e secundário. Ou seja, um vive em completo processo secundário. Adia tudo. Não há prazer. Está ali completamente sucumbido à, à moralidade. Completamente vigiado super-egoicamente. Não sei. E o outro é completamente hedonista. Eu quero e faço. E depois, pronto, isto é levado para a comédia e até há uma parte que eu vou dizer aqui, em que ele transforma-se, portanto, tem uma espécie de dupla personalidade e há uma mãe que está a amamentar o seu bebé num jardim e ela olha para o lado, de repente tem ele a babar da mama dela. Tira o filho e, Tirou o e pronto. rival. É, é assim. O horror. Pronto. E já chega de marteladas e de ódio. E Tanto ódio. Ai. volto a frisar que as marteladas nascem do ódio. Ah, pois é verdade. Do teu, mais do teu. Uhum, uhum. Que é muito, é muito. Mas isso a gente depois faz um outro episódio sobre o ódio nos adultos, que eu acho que também tem umas coisas engraçadas. Sim, sim. Ok. Muito bem. Então, damos encerrado por hoje e voltamos na nossa próxima ocasião e episódio.
Até lá. Até breve.